Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um dia do curso. Hoje o assunto é dicionários. Então vamos lá. O que é um dicionário? Um dicionário é uma estrutura de dados que é uma variável composta. E isso acessa por meio de chaves, que são esses nomes aqui. Mas vamos lá. Aqui temos um dicionário, que o nome é pessoa. Esse dicionário vai possuir valores e vai possuir chaves. As chaves é um meio do acesso e o que vão dizer o que vai dizer o seu tipo de valor. Por exemplo, aqui temos a chave nome, então o seu valor vai ser algum nome. No caso, é um nome que é uma string. Aqui temos a chave idade, que vai ser um tipo inteiro, que no caso aqui é 20. E aqui nós temos a altura, que vai ser do tipo float. E aqui nós temos a chave peso, que vai ser do tipo inteiro também, assim como idade. Aqui, os valores, pronto. E como é feita a declaração de um dicionário? A declaração do dicionário é feita do seguinte modo. Primeiro a gente coloca o nome do dicionário, no caso aqui é pessoa, que vai receber, aí tem que prestar bem atenção. Nas listas, são colchetes. Nos dicionários são chaves. Aí como é que vai funcionar? No nome, a gente vai colocar entre aspas, aí coloca dois pontos e qual é o valor dessa chave. No caso, o lado esquerdo vai ficar a chave e o lado direito vai ficar o valor dessa chave. Aqui nós temos o nome Liz, a chave nome com o valor Liz. Aqui nós temos a chave idade com o valor 20. Aqui nós temos a altura com o valor 1,5. E aqui nós temos o peso com o valor 60. Aí como é que a gente vai acessar o conteúdo desse dicionário? Vai ser por meio do acesso. Como é feito o acesso? A gente coloca o nome do dicionário e entre colchetes, que é para acessar, nós colocamos a sua chave. Então, vamos codar agora. Vamos lá. Primeiro nós vamos construir um dicionário. Vamos colocar pessoa que vai receber um dicionário. Aqui é um exemplo de criação de dicionário. A gente pode dizer, eu quero um dicionário vazio. Aí pode ser dessa forma. Também pode ser feito dessa forma. Dict, fulano. Fulano. Também pode se dizer que um dicionário pode ser criado dessa forma, no caso. Mas nós vamos utilizar essa por ser mais bonitinho. Então, pessoa, aí nós abrimos aspas, colocamos o nome. O nome que vai receber pode ser Rodrigo. Rodrigo. Aí separado por vírgula, lembra de separar por vírgula. E colocar a próxima vai ser idade. Idade, dois pontos. No caso aqui vai ser um número inteiro. Vamos colocar uma idade de 30. Outra chave que vai ser a altura. Vai ser do tipo float. Então a altura dele vai ser 1,78. E por fim, dá para colocar um peso. Peso vai ser 80 quilos. Pronto, aqui nós criamos um dicionário. Vamos colocar para rodar aqui. Não aconteceu nada, mas se a gente colocar um print no nome do dicionário, ele vai printar os valores do dicionário para a gente. Bom, aí como é que eu consigo acessar? Ah, Gabriel, você printou todos os valores do dicionário, mas eu queria apenas saber a altura desse dicionário. Eu queria saber qual é o valor da chave altura. Como é que a gente pode acessar esse valor? Aí a gente vem aqui, né, no print, onde você quer saber, na frente do nome do dicionário, que é a pessoa, abre colchetes, e eu quero saber, aqui ele já disse pra gente, eu quero saber a altura. Aí como é que faz? Coloca dessa forma, bota para rodar e aparece sua altura. Aí, Gabriel, mas eu não quero só a altura, eu quero o nome da pessoa também. Aí você coloca o nome da pessoa.
pessoa, deixa eu... E o nome. Aí, deixa eu colocar um printf aqui. A formatação. Do X. F. Dessa forma, né, Lucas? Que pertence. Uhum. Vou colocar uma setinha. Pronto. Aí, colocar para rodar. Eita, deu uma travada. Pronto. Não, no caso você não É, vai. não. Unmatch. Fim, match. Acho que tem que passar com aspas duplas. Tenta ver. Aspas do Grande. Eu acho. Tentei. Aspas duplas. Era isso mesmo. Aqui a gente tem o nome da pessoa que você acessou por meio do nome do dicionário e a chave que você queria acessar o valor, que dentro desse valor vai ter o nome Rodrigo e que equivale à sua altura, que é 1,78. Então, nessa parte de acesso é isso. Dando continuidade do slide, pessoal, a gente agora vai ver tipos de listagem, né, que são métodos que são dispostos, no caso, em dicionários. Dicionários são tipos de dados, então, pelo fato de ser um tipo de dado, ele vai dispor de métodos. Esses métodos, eles dão acesso a algumas formas de você conseguir manipular esses dicionários, como a gente pode ver aqui, né? Nós teremos como métodos relacionados a dicionários os values, que listam os valores que estão contidos no dicionário, keys, que lista as chaves referentes nesse dicionário, e items, que lista as chaves e os valores contidos nesse mesmo dicionário. Para mais, né, dando continuidade, a gente também vai dispor de uma forma de conseguir inserir novos valores, ou melhor, novas chaves e valores dentro de um dicionário. Para poder fazer isso, né, para inserir um novo elemento do dicionário, você só basta declarar uma chave e um valor, chamando a primeiro momento a variável que está contendo esse mesmo dicionário. Então, se você inicializa um dicionário com a variável notas, e você, no caso, define primordialmente chaves e valores para esse dicionário notas, você posteriormente também poderá adicionar novas chaves e novos valores a esse dicionário. Então você vai chamar a variável notas, você vai abrir colchetes, vai definir a primeiro momento qual é o nome, a chave que vai corresponder a esse dicionário, que no caso aqui seria 100, e você vai dar no caso a essa chave um novo valor, que seria 7. Caso você fosse printar posteriormente notas, você teria, no caso, você iria receber Math, Pot, Hist, Cien, de ciência, no caso, né, dessa impressão, né? Da mesma forma, após já ter inicializado esse mesmo dicionário, você consegue fazer alterações de valores dentro desse dicionário. Então, você não, a primeiro momento, você não vai poder, no caso, ter mais de uma chave em um dicionário. Então, no caso, se você definiu a chave cien de ciência, você não vai poder reatribuir, ou no caso, colocar uma nova chave com o nome cien. Pelo fato de ter definido sim como uma chave, o que você poderá fazer ao chamar esse sim seria alterar o valor que está contido dentro da chave sim. E aí no caso, nesse exemplo, você está alterando o valor aqui o valor da chave sim de 7 para 10. Dessa maneira, a gente agora no caso vai criar o dicionário do tipo livro ficção. E esse livro ficção ele vai dispor de uma chave chamada autor, ou melhor, livro, né? Lucas não está transmitindo. Não está transmitindo? Não. Como assim? Pro Meet. Eu não preciso transmitir pro Meet, eu estou gravando pelo OBS. Mas entrou um aluno. Hum? Entrou um aluno. Então calma. Erro Não, técnico, a gente pessoal. vai transmitir aqui. Erro técnico.
Eita. Entrou mais um. Tá conseguindo ver? Aham. Bom, para os alunos que entraram agora, a gente agora vai apresentar os métodos correspondentes aos dicionários, né? Como dicionários são tipos de dados, eles vão acompanhar métodos que era para poder fazer a manipulação desses dados ou desse dado que estará contido dentro de um dicionário. Aí, no caso, a gente já está aqui na parte dos exemplos e eu vou criar agora um dicionário do tipo livro-ficção e vou atribuir valores, né, ou melhor, chaves e valores a esse dicionário. A primeiro momento eu vou definir aqui, no caso, o livro, ou o nome do livro, né? E aí esse livro, no caso, será o de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ah! Que tem que conterá o autor, né? Ou a autora, que no caso seria a J.K. Rowling. E terá o seu ano de publicação, né? Que eu esqueci agora. Mas eu vou aqui atribuir 1963, 67. Tá. E aí aqui no caso é a definição de um dicionário, né? Como você vai definir chaves e valores a esse dicionário e como você vai posteriormente fazer manipulações desses dados. No caso, eu vou printar aqui para poder vocês visualizarem o que, é que está contido dentro desse livro ficção, né? Que é esse dicionário. E aqui no caso a gente vai receber aqui livro, né? No caso a chave e o valor. Livro, aí o nome, Harry Potter, autor J.K. e o ano 1967. E aí o dicionário ele vai dispor de métodos. E aí esses métodos seriam no caso values, que é para listar os valores, keys, que é para listar as chaves contidas nesse dicionário, e items, que vai listar tanto os itens como vai também listar as chaves. Aí no caso, se você fazer print, livro, ficção, ponto, values, ele vai retornar para você apenas os valores que estão contidos dentro desse dicionário, que no caso seria Harry Potter, J.K. e o ano. Como vocês podem ver aqui, tivemos um retorno correto. E para você, no caso, para poder verificar quais são as chaves que estão contidas dentro do dicionário, você vai chamar, mais uma vez, a variável ficção, livro ficção. E agora você vai passar keys. E aí, como são métodos, você sempre vai atribuir esses parênteses no final, que significa que você está fazendo a chamada de um método contido no dicionário. E aqui, no caso, você vai dispor do dict keys, né, que são as chaves do dicionário, que é livro, esse primeiro lado aqui, autor e ano. Para mais, você também pode verificar os items, que são os itens contidos dentro desse dicionário. E aí ele tem meio que a mesma configuração de você apenas printar o dicionário, né? Que no caso ele vai apresentar todos os valores e as chaves contidas nesse dicionário. Então se você faz essa chamada de livro, ficção, items, você também vai ter esse retorno, mas só que com uma configuração diferente, né? Visualmente aqui ele parece que retorna um tipo de lista, e aí no caso ele vai ter a mesma configuração, ou melhor, ou pelo menos próximo a você printar apenas o dicionário. Acredito que seja isso. Alguma dúvida? Pronto. Pois passando. Prosseguindo com os slides. Tem a parte de inserção, Lucas. Inserir um Verdade, esqueci. novo item Bateu a no verdade. dicionário. Tá. Sim, é verdade, pessoal. Falta a parte de inserção, que aí no caso seria você sobrepor ou sobrescrever algum valor que está contido dentro de um dicionário. Então, por exemplo, eu não tenho certeza de qual é o ano que foi escrito, publicado o livro de Harry Potter, que aqui no caso eu coloquei 1967, mas aí no caso eu posso reescrever essa chave, né, que está contendo esse valor, fazendo da seguinte maneira. Eu vou fazer a chamada da variável dicionário,
e vou passar aqui, no caso, a chave correspondente, no caso seria ano. E aí, como o ano está contendo um 1967, eu posso sobrescrever esse valor fazendo a chamada dessa chave e atribuindo outro valor. Vou colocar aqui 1999, por exemplo. E aí, caso você venha printar ano, ou melhor, printar esse dicionário, né? Print, livro, ficção. Você vai ver que o ano foi substituído. Antes estava 1967 e agora está 1999. Deixa eu ver aqui. E é isto. Bom, além da modificação, a gente pode remover um item da lista, né? Nós temos aqui uma lista verduras, que tem como a chave cenoura, aí nós temos podemos dizer seus valores, seus valores no mercado. E aí eu não quero mais utilizar a verdura tomate. Então, eu vou apenas deletar. Então, eu escrevo del e a sua chamada, que é verduras, abre e fecha colchetes, junto com tomate. Também é possível percorrer um dicionário com o for. Como assim? A gente coloca um for, aí coloca o valor que a gente vai utilizar para percorrer. A gente utiliza o nome do dicionário e o método que a gente quer percorrer. No caso aqui são as chaves. Aí a gente bota print chave, que ele vai printar a chave por chave. Dessa forma a gente consegue andar pelo dicionário. Bom, nós já temos esse dicionário pessoa, né? Aí além de nome eu vou colocar sobrenome, para ficar maior. Como é que eu vou fazer isso? A pessoa, aí eu abro e fecho. Coloco sobrenome, sobrenome, que vai receber Rodrigo Gomes. Rodrigo Gomes. Aí o que é que vai acontecer aqui? Nós temos o dicionário pessoa, né? Que a princípio, deixa eu só printar aqui. Pessoa. Tem um nome, idade, altura e peso, mas não tem sobrenome. Mas a gente fazendo dessa forma, como não tem sobrenome, o que é que o dicionário vai entender? Ele vai entender que a gente vai acessar o dicionário pessoa. Só aumenta mais um pouquinho aqui. Ele vai entender que a gente vai acessar o dicionário pessoa, vai ver se tem sobrenome, vai entender que não tem sobrenome, e aí vai adicionar mais uma chave, que é o sobrenome, e vai colocar o nome Gomes. E vai printar, deixa eu colocar print pessoa. E foi aqui, ó, sobrenome Gomes. Aí nós temos um dicionário um pouco maior. Aí você pensa, mas eu não quero mais, deixa eu voltar aqui. Eu não quero mais esse sobrenome. Esse sobrenome, eu não quero ele mais no meu dicionário. Ou eu não quero mais peso, tanto faz. Aí, como é que a gente faz isso? Coloca del, aí pessoa, para acessar o dicionário. Para acessar a chave do dicionário, que eu quero agora é sobrenome, para deletar. E dessa forma eu posso fazer, deletar um dos itens do nosso dicionário. Então, eu vou colocar aqui print, pessoa, e aí o que é que vai acontecer? E a gente deletou o que antes havia sido escrito. Bom, para deletar isso, a gente também pode deletar, vou colocar aqui para deletar o peso. A gente também pode deletar o peso. Assim. Aí o que vai acontecer? Aí a gente deletou o sobrenome e o peso. E aí ficou dessa forma aqui. Só 3 itens. Eu vou colocar aqui para rodar novamente esse dicionário. E vou colocar o sobrenome novamente. Isso. Pronto. Aí a gente sobrescreveu tudo e meio que resetou o dicionário para poder dar o próximo exemplo. Vamos lá. Aí agora, o que a gente pode fazer com o for? Se a gente colocar aqui um print pessoa e colocar para rodar, ele vai printar nosso dicionário. Normal, só que ele vai pintar todo feio, com esse colchete, com esse ponto, com
esse aqui, mas a gente quer pintar ele todo bonitinho e como é que a gente pode fazer isso? Aqui nós podemos criar um for com pintar primeiro as chaves com as keys, as chaves, e, e utilizando aquele método de Lucas, a gente pode colocar pessoa, que ele aqui Lucas explicou, pessoa, ponto, as suas keys. Não precisa ser necessariamente nome key, eu coloquei mais para fazer essa associaçãozinha. Então, a gente coloca aqui print, sua chave key. E ele vai printar chave por chave, no caso aqui nome, idade, altura, peso, sobrenome. Aqui, ó, temos aqui a comparação, o nome. E aqui o for, ele percorreu cada chavezinha da lista. Ah, Gabriel, mas dá para fazer com os valores também? Dá para fazer com os valores também. Coloca aqui valor. Aí só mudar o métodozinho, colocar value, values. E colocar aqui o nome valor, que é o nome que a gente colocou aqui. E vou printar novamente. O que vai acontecer? Aqui ele printou só os valores de cada chave que a gente atribuiu. Rodrigo, 30, 1.78, 80 combis. Ah, mas Gabriel, não quero printar nem a chave, nem o valor. Eu quero printar os dois juntos. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso também. Itens. Aqui eu posso chamar de key, vírgula, value. Aí como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer, colocar um format para ficar mais bonito. Aqui nós só podemos colocar um item e o outro item. No caso, a key da vez e o valor da vez. O que é que dessa vez vai subentender? Deixa eu colocar mais um. Que pessoa. Se a gente pegar esse métodozinho. Se a gente pegar esse métodozinho e printar, o que é que vai acontecer? O que é que vai aparecer? Vai entender que aqui nós temos um conjunto de valores. No caso, quando tem parênteses, ele vai entender que isso aqui é uma tupla, que é um valor imutável. Mas, enfim, ele vai entender que esse conjunto de valores vai ser associado a essas duas chaves, nesse for. Então, aqui o primeiro valor vai ser associado a esse primeiro valor aqui dentro da tupla. E o segundo valor vai ser associado ao segundo valor da tupla. Então, quando a gente for fazer esse print aqui, ele vai pintar um valor um em seguida do outro. Então, a gente pode fazer dessa forma assim, colocar uma setinha para ficar bonito. E aí, ele vai chegar aqui, vai rodar o primeiro for, vai entender que cada item possui uma chave e um valor, vai printar primeiro a sua chave, depois em seguida o seu valor, a partir desse print aqui. Aí fica bem bonitinho dessa forma, dá para fazer essa associaçãozinha. Bom, é isto. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente agora vai ver, no caso, uma cópia de dicionários, né? Posso ter uma cópia do meu dicionário para fazer correções? Claro que você pode. Da mesma maneira que você pode copiar valores entre uma variável e outra, você também pode atribuir um dicionário a uma nova variável. Verduras é um dicionário, ele já existe, foi definido no slide anterior. E agora você, no caso, vai querer copiar os valores contidos no dicionário verdura para um novo dicionário, uma nova variável chamada banca-feira. A partir do momento que você tem uma cópia desse verduras, você não vai mais alterar os valores dentro de verduras. Você vai alterar os valores dentro de banca-feira. Ou melhor, você tem a possibilidade de alterar os valores dentro de banca-feira. Então, suponha então que você já fez essa cópia, né? Banca-feira já está com os valores de verduras. Só que você vai querer definir dentro de banca-feira novos valores, ou melhor, novos itens, né? Novas hortaliças. E aí, no caso, não continha alface no dicionário verduras, e agora você atribuiu dentro de banca-feira a hortaliça alface com o valor de 2,6. E aí, caso você viesse a printar, verduras não iria conter esse novo valor, no caso seria alface, mas banca-feira iria conter. Aí,
Para que serve dicionários, né? Qual é a motivação, qual é o intuito que corrobora de fato para a existência de dicionários? E aí a gente vai entender que dicionários são muito importantes para você conseguir mapear dados, né? Você conseguir ter uma chave e um valor correspondente a essa chave. Se vocês vierem posteriormente a trabalhar com JSON ou com algum tipo de dado mais complexo que saia um pouco desse mundo do Python, você vai perceber que muitas linguagens de programação e muitos contextos vão dispor de dicionários. Claro que cada um na sua especificidade, né, em uma maneira de ser definido, mas todos eles com o mesmo intuito de você conseguir mapear os dados através de um valor e uma chave. E aí, além disso, você vai conseguir também dispor de operações de inserção, remoção, e aí você pode fazer essa a aplicação, né? Ele tem essa aplicabilidade para você conseguir lidar também com tabelas. É similar e intuitivo a tabelas. Eu vou reaproveitar no caso aqui essa esse dicionário livre ficção, né? E a gente agora vai criar, por exemplo, uma editora, né? Uma editora, ela vai conter um livro de ficção, por exemplo. E aí você pode copiar, de fato, esse dicionário já criado para dentro de uma nova variável, que no caso seria editora. A editora ela vai receber o livro de ficção e a primeiro momento, tanto o livro de ficção e a editora têm os mesmos valores. Então, se você printar a editora, ele vai ter os mesmos valores que o livro de ficção. Contudo, você consegue fazer alterações separadas apenas na editora. Como a editora vai dispor de todos os valores de ficção, você pode agora adicionar, por exemplo, uma nova chave, né? Que no caso seria, por exemplo, deixa eu pensar aqui, sei lá, estilo não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pôr de fato editora, porque eu acho que faz sentido também. E aí, sei lá, deixa eu ver aqui. E aí, como é que eu poderia... Me ajuda aí, Rafa, Gabriel, me diz o nome aí de uma editora fictícia. Deixa eu ver. Ler livros. Será? Ler livros, por exemplo. Ler livros. E aí no caso se você e aí você pode atribuir no caso essa nova chave e esse novo valor dentro de editora, que no caso seria um dicionário à parte do livro de ficção. Se você vier agora printar os valores que estão contidos dentro de editora, você vai ver agora que ela vai dispor de uma nova chave e de um novo valor, né? Você consegue, no caso, fazer essa atribuição, fazer essa cópia. Se você vier printar o livro de ficção, você vai ver que ele não vai conter... Epa! Ele conteu. Oxi! Ele criou uma ligação, pô. Acho que deve ser Isso não era pra ter acontecido, não. Não, mas tem uma forma de fazer ligação e tem uma forma de fazer cópia. Deixa eu ver aqui rapidinho. No caso, tipo, no slide tava... Putz... Putz, não era pra ter Deixa eu acontecido, ver não. aqui rapidinho. Eu, litera... Acontece. eu literalmente fui refutado em um segundo. Isso tem que Putz. ser pesquisado. Não, deixa, tá de boa. Eu acho que tem que colocar copy, alguma coisa tipo É copy copy mesmo, é ponto copy. É ponto copy. ponto copy, né? Meu Deus, é porque no slide não tava assim, eu não mexi no slide. Pronto, é editora, aí print, livro ficção. Roda lá o livro de ficção de novo. Pra carregar isso. Isso não era pra ter acontecido, estou frustrado. Ah, é ponto copy Lembra mesmo, assim. ainda bem, velho. Meu Deus, achava que eu tinha ficado, enfim, muito inteligente. Então, é isso, pessoal. Não tem mais o que Bom, dizer. alguma dúvida? Quiser perguntar? Nada? A Hum, gente encerra? hum. Deixa eu ver. Eu vou tentar rodar de novo porque eu acho que na verdade não foi nem sobre. Deixa eu ver. Sim, a gente respondeu essa dúvida de Diogo. Tem uma no chat aqui. Existe forma de reorganizar a posição da chave no dicionário? No exemplo, sobrenome ficou no final. Com o dicionário, então, teria como fazer ele para a segunda posição, ao lado do nome. Sim, acredito sim. Lateral. Tem como sim. Agora, tá lembrado, Lucas? Deixa eu ver aqui. Tem uma forma de fazer essa reorganização.
Não, você não pode alterar. É porque no caso você vai considerar que dicionários de Python eles são estruturas não ordenadas, né? O que significa que eles não têm uma posição inerente ou ordem em seus elementos. É, mas aí, no caso, ele vai retornar com base na sequência que você informou. Por exemplo, se você definiu livro na primeira posição, o livro vai ficar sempre na primeira posição, entendeu? Se você definir o autor como na segunda posição, você vai permanecer na segunda posição. Você não consegue fazer a alteração da posição do dado dentro do dicionário, entendeu? Mas tem como fazer uma gambiarra, né? Pra, tipo, No caso você dá pode. pra fazer uma gambiarrazinha pra Hum? fazer essa alteração. No caso, para você poder de fato, tipo, reordenar o dicionário, você vai ter que de fato criar um novo dicionário. Vai ter que Este criar um novo vai ter que criar dicionário. um novo dicionário. E aí, Peraí, no deixa caso, eu. você cria um Peraí. novo dicionário reordenando esses valores. Aham, pode ter certeza. Então, vamos lá, a gente tem isso aqui. Então teria que ser, por exemplo, eu tenho, vou colocar aqui sobrenome. Sobrenome. A única gambiarra para você, no caso, poder fazer isso aí é você criar um novo dicionário. Cria um novo dicionário. Não, deixa aí, deixa aí. Cria um novo dicionário. Deixa a pessoa, cria um novo dicionário. Cria pessoa 2 ou. Não, deixa aí, deixa aí. Cria agora embaixo. Não, embaixo. Embaixo. Cria pessoa. Pessoa 2 ou pessoa alguma coisa. Dois. Aham. E aí agora você Essa vai aqui. inicializar um novo dicionário. Inicializou o dicionário. Tá. Aí agora você vai colocar a chave nome. Vai, abre. Não, abre. Abre as chaves. Não, não, abre as chaves. Dá um enter. Dá um Ah, enter. sim, sim. Isso, isso. Aí agora põe nome. Aí põe dois pontos. Aí chama. Aí coloca a pessoa. Põe pessoa. Não, pessoa. Não, pessoa. Você está chamando um dicionário agora. Pessoa. Pessoa. E você agora vai colocar entre colchetes. É, Hum. entendeu? E agora você vai colocar o nome dentro dos colchetes. Entendeu? Não, você colocou duas aspas duplas. Isso. Aí agora você está querendo subir, no caso, o sobrenome, né? Aí você agora vai colocar sobrenome. Tem que fazer bem. Isso aí é Bem. isso é uma gambiarra. No caso, você vai entender que dicionários, eles não possuem estrutura dinâmica, você não consegue alterar a ordem deles, né? Aí agora você É consegue. diferente de uma lista. A Uhum. lista teria como fazer isso Agora passa sem sobrenome, gambiarra. passa sobrenome. Pronto, essa é a única forma de você conseguir alterar a ordem de um dicionário. No caso, uma gambiarra, de certa forma, né? Aí agora o resto você copia direitinho, do mesmo jeito. Deixa a altura, idade. E agora printa a pessoa 2. Não, não precisa substituir todos não. Deixa como. Não? Só Só dessa basta forma? substituir o que você está querendo alterar, de fato. Não, deixa aí, não, não, volta, deixa lá o Só que isso. tava. Não, deixa o que tava, volta. Deixa o que tava. Só não tem que passar a pessoa e sobrenome. Tipo, deixa assim. Pronto. Agora printa a Tá pessoa certo. 2. Enter. Por que que tu dá espaço pra se printar? É pra o pessoal ver melhor. Aí eu acho mais, tá ligado? Mais bonitinho. Tudo Então, certo? Então, é isso aí, galera. A aula sobre isso. a aula sobre isso. A lista vai sair, acredito que de noite, né, Lucas? Eu acredito que mais tarde eu mande a lista pra Mais vocês. Eu tarde vou a lista avisar vai no ser. grupo. Peço desculpa por alguns contratempos que tivemos, né? Teve uma aula um pouco mais tarde e. Enfim, é isto, galera.